Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje nós estamos juntos para a gente poder estudar um pouquinho sobre as leis da reflexão e iniciar os conceitos sobre espelhos planos. No entanto, antes de começarmos a falar sobre essas leis e sobre os espelhos planos, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as superfícies refletoras. Superfícies refletoras são aquelas superfícies que são capazes de, após interagir com a luz, reemitir o raio luminoso para o mesmo meio que antes ela se propagava. Assim sendo, nós temos o tipo de superfície chamada de polidas e superfícies não polidas. Pessoal, a superfície polida, ela é uma superfície que ela é uma superfície ideal, idealizada, porque ela não tem deformações. Beleza? Então, com isso, pessoal, imagine o seguinte, imagine que a gente chega aqui um feixe luminoso, feixe paralelo, tá? Feixe de raios paralelos chegam aqui nessa superfície. Assim sendo, elas serão também refletidas paralelamente. Os raios serão refletidos paralelamente uns aos outros, ok? Mantendo a condição do paralelismo visto anteriormente, tá certo? Então, pessoal, superfícies polidas são aquelas superfícies que não têm deformação, e assim sendo, os raios são refletidos paralelos se eles chegarem paralelos, ok? Já as não polidas, devido às deformações, a deformação que existe nessa superfície, se nós tivermos aqui um feixe luminoso incidindo nessa superfície, cada feixe luminoso vai incidir sobre uma determinada imperfeição dessa superfície. Assim sendo, devido a essa imperfeição, repare, paralelo, tá? Feixe de raios paralelos. Devido às imperfeições, a gente tem uma dispersão dos raios, tá certo? Então, essa dispersão, ela só ocorre devido às imperfeições dessa superfície. E é o que ocorre, por exemplo, nos cômodos de uma residência. Então, a superfície desses cômodos, elas têm essas imperfeições e assim a gente consegue iluminar melhor esse cômodo, porque uma vez que a luz incide nessa superfície, ela é espalhada. E sendo espalhada, todos os pontos desse cômodo serão iluminados, ok? Assim sendo, pessoal, eu te convido aí ao próximo quadro para que a gente possa estudar sobre as leis da reflexão. Vamos lá. Bom, pessoal, então agora nesse quadro a gente vai falar sobre as leis da reflexão, tá certo? E para a gente poder observar as leis da reflexão, deixei aqui já para a gente uma superfície, a gente vai chamar de S, e essa superfície, é importante que se diga que essa superfície, e o que a gente vai fazer aqui agora, pode ser qualquer superfície, seja polida ou não polida. Então, o que a gente vai comentar aqui agora serve para as duas superfícies. Então, pessoal, eu peço que você observe comigo o seguinte, olha só. Seja RI, conforme você pode observar ali, é o raio incidente. Então, é um raio que está incidindo nesta superfície, tá certo? Então, RI é o raio que incidiu nesta superfície. Olha lá. Está incidindo numa superfície S, esse raio será refletido. Então, aqui está o raio refletido. Tá certo? Então, esse raio refletido eu vou chamar de RR. Tá ok? E, pessoal, repare o seguinte. Neste ponto aqui, ó, no ponto onde o RI incide, eu vou traçar uma reta que é perpendicular à superfície, chamada de reta normal, tá certo? Então, a reta normal é uma reta que corta aqui o plano neste ponto. Importante que se diga que essa reta ela forma 90 graus com a superfície. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, a primeira lei da reflexão diz o seguinte, pessoal, RI, RR e a reta normal
estão no mesmo plano. O que significa dizer que essas retas elas estão no mesmo plano? Por exemplo, aqui está o RI. Então, vou representar o RI com esse giz aqui. Tá ok? Aqui está o RR. Bom, a normal está aqui, né? Também nessa posição. Seja o RR aqui, ó, caso eles não estivessem no mesmo plano, é como se o RR estivesse em qualquer direção que não fosse a mesma que o RI. Ou seja, por exemplo, estaria indo na direção da câmera. Tá certo? Então, isso violaria a primeira lei da reflexão. Por quê? O RI, a reta normal e o RR estão todas no mesmo plano. Tá certo? Então, RI, RR e a reta normal estão no mesmo plano. Tá ok? E aí, pessoal? Observa comigo. Observa que entre o raio incidente e a reta normal, existe aqui um ângulo. Este ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo I. E conforme você pode notar aqui comigo, o ângulo I foi o que a gente chamou de ângulo de incidência. Observa comigo que aqui, ó, existe um outro ângulo, que eu vou chamar de R, porque é o ângulo que é formado entre o raio refletido e a reta normal. Quem é o ângulo R? O ângulo R é o ângulo de reflexão. E, pessoal, o que se diz? A segunda lei da reflexão fala sobre esses dois ângulos. Diz que o ângulo I, o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Então, o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão é a segunda lei da reflexão, tá ok? Então, pessoal, vamos ao próximo quadro para a gente poder continuar falando sobre as leis da reflexão, só que agora nos espelhos planos, que é um exemplo de uma superfície polida, tá ok? Vamos ao próximo quadro. Bom, pessoal, então vamos falar sobre os espelhos planos, que são superfícies refletoras e que se aproximam muito de uma superfície polida, tá certo? Então, pessoal, já que ele é plano, a gente vai fazer a representação desse espelho plano através dessa linha aqui, certo? E aí, pessoal, nós vamos, para diferenciar o lado que reflete do lado que não reflete, a gente vai utilizar esses traços aqui, ó. Então, esses traços, eles vão indicar para a gente o lado que não reflete. Então, esse lado aqui é o lado não refletor. Bom, então, esse lado aqui, o outro lado, né, do oposto aos traços, vai ser o nosso lado que vai ser o lado refletor. Tá ok? Ok? Então, pessoal, assim sendo, como é que a gente observa a imagem em um espelho? Tá certo? A princípio, a que distância essa imagem ela se coloca em relação a esse espelho? Bom, então é o que a gente vai trabalhar aqui agora, tá certo? Então, aqui a gente tem o nosso espelho plano. Esse espelho aqui é o espelho que eu vou representar pela letra E, tá certo? Observe bem que aqui, ó, estou colocando os tracejados exatamente para indicar que o lado de lá não reflete o lado esquerdo, né, em relação a você que observa esse vídeo agora. É o lado refletor, tá certo? E aqui a gente tem um objeto O que é luminoso, tá certo? Se ele é luminoso, ele emite a sua própria luz. Assim sendo, pessoal, eu vou traçar aqui um raio luminoso que incide perpendicularmente nesse espelho, tá certo? Então aqui está o raio que incide perpendicularmente nesse espelho, tá certo? Bom, quando esse raio ele incide perpendicularmente,
a reflexão desse raio vai acontecer, tal como a gente viu anteriormente, ângulo de incidência 0, porque a reta normal está exatamente sobre esse raio aqui, o raio incidente. Assim sendo, ângulo de incidência 0, ângulo de reflexão 0 também, ou seja, é refletido sobre ele mesmo, tá certo? Então, se eu pegar e traçar um raio aqui também, ó, um segundo raio, e este segundo raio, ele incide nessa posição, ele incidir nessa posição aqui, por exemplo, obliquamente aqui, de acordo com as leis da reflexão, esse raio, ele será refletido nessa direção aqui, tá certo? E o que se pode observar é que, caso um observador que aqui estivesse, ele não observaria o objeto nessa posição. Ele observaria esse objeto nesta posição aqui, ó, atrás do espelho, tá certo? Então, ele observaria esse objeto numa posição atrás desse espelho. E essa posição, se a gente traçar aqui o prolongamento do raio incidente, a gente vai observar que essa posição é uma posição do raio incidente na primeira situação. A gente vai ver que o observador veria o objeto luminoso exatamente aqui. O que a gente vai chamar de imagem do objeto O. Tá ok? Então, no ponto de interseção do prolongamento dos raios luminosos, lembrando que se aqui é uma superfície refletora, a luz é refletida, ou seja, não passa para o outro lado dessa superfície. Assim sendo, eu utilizo esses prolongamentos para mostrar para você que vai haver uma interseção, por exemplo, desses dois pontos, tá certo? Dessas duas retas, perdão. E aí, pessoal, o que a gente pode observar é o seguinte: se esse objeto aqui, se o objeto está a uma distância x do espelho, nota comigo aqui. Aqui forma-se um ângulo de 90 graus. Assim como aqui também. Tá ok? E aí, esse raio, é importante que se diga que esse raio incidiu neste ponto A. Tá certo? O segundo raio luminoso, eu fiz ele incidir sobre esse ponto B. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Traçando a reta normal aqui, ó. Traçando a reta normal no ponto B, o que nós vamos notar é, aqui está a reta normal no ponto B, reta normal. Analisa comigo. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, é igual a esse ângulo θ. Tá certo? Que é oposto pelo vértice a esse aqui. Então, esses ângulos são iguais. Ângulos alternos internos, você sabe, são iguais. Então, esse ângulo aqui também é θ. Bom, ângulos alternos internos também são iguais. θ. Então, pessoal, olha aqui. Nós percebemos que existe o triângulo OAB e o triângulo IAB. Bom, se existe essa relação entre esses ângulos, ou seja, aqui é 90, ali é 90 também. Aqui é θ, lá é θ também. Pessoal, nós podemos dizer que os triângulos IAB e OAB são triângulos congruentes. Ou seja, pessoal, eles têm lados iguais. Assim sendo, se AB é o mesmo para os dois, então a distância do objeto até o espelho é x, a distância do ponto A até o ponto I também será x. Ou seja, concluo com você dizendo que a distância do objeto até o espelho
é igual à distância do espelho até a sua imagem. Tá ok? Então, pessoal, concluímos aqui a nossa aula de hoje, tá ok? Na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações a respeito disso, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.